E o projeto da TV Sangue de Gaúcho apresenta receitas da nossa história, um resgate cultural das etnias da nossa região. Acompanhe. E hoje nós vamos falar sobre um projeto cultural que resgata as receitas das etnias aqui da nossa região, ou por que não dizer de todo o nosso Rio Grande do Sul. Temos uma culinária muito peculiar e muito parecida em vários estados, porém, aqui no Rio Grande do Sul a gente percebe uma culinária que contempla várias etnias. E para falar um pouquinho sobre este projeto cultural que tem ganhado os 4 cantos do país, nós convidamos o tradicionalista e agora também, de uma certa forma, o historiador, porque ele já fez vários projetos culturais, Marco Pedotti. Marco, bem-vindo. Eu que agradeço aí pela oportunidade da TV Erechim de nos receber novamente. Muito obrigado, Sandra, sempre nos apoiando, divulgando o nosso trabalho. Nós estamos com um projeto cultural da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e a TV Sangue de Gaúcho, nosso canal no YouTube, chamado Receitas da Nossa História, que versa e conta um pouquinho a história da culinária típica da nossa região. Erechim, por ser uma das últimas colônias, uma das regiões que foram colonizadas no Rio Grande do Sul, tem um mosaico cultural muito bonito nesta área de culinária. Como a gente tem no canal do YouTube, além do programa que a gente vincula aqui na TV Erechim, o programa TV Sangue de Gaúcho, temos também um Cozinhando com Simplicidade, que é um programa semanal, onde a gente mostra lá da nossa cozinha um pouquinho da culinária prática do dia a dia. Nós resolvemos então fazer um projeto cultural, foi aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura, por Sistema Procultura, e nós então resolvemos convidar as etnias da nossa região para participar. Foram 9 etnias, não foram todas, né, mas nós tivemos condições de colocar 9 etnias e 3 da culinária gaúcha. Então o resumo das comidas das etnias que participaram, desde os povos originários, os índios, passamos pelos alemães, italianos, israelitas, enfim, né, foram 9, tivemos também então 3 gaúchos, que mostra um pouquinho dessa riqueza cultural que é a culinária, que faz parte da cultura da história do gaúcho. Não existe gaúcho sem ter uma festa, né? Com certeza. O gaúcho era muito típico, você falaste que é um dos estados que tem bastante comida culinária diversa, porque ele viajava muito, às vezes solitário, e quando se encontrava com um grupo de amigos, normalmente fazia uma comida, chama-se o gaúcho de boia, né? Os tropeiros, o pessoal que andava, né, nas tropeadas de gado. Então isso a gente está tentando mostrar para o público num projeto muito bonito voltado a essa culinária. Essa é uma websérie de 12 programas que vai ao ar pelo canal TV Sangue de Gaúcho no YouTube, em função da acessibilidade. Tem também, tem legenda, tem o sistema de Libras para aproximar mais do pessoal que tem a dificuldade de entender. E nós também vamos ter um livro com 500 unidades que será editado na sequência. Sim. Que vamos ter as receitas, elas escritas no material, então, físico. E isso para nós é muito importante, porque não fala só de culinária gaúcha, mas também de culinária gaúcha. Pois é, quando esses povos chegaram aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente aqui na nossa região, eles trouxeram na sua bagagem, além da culinária, muitos costumes, que agora a gente pode, nesse programa, também ouvir algumas histórias, o porquê desses pratos, em que ocasiões eles eram feitos? Sim, na realidade nós convidamos as etnias todas, né, com as pessoas que conhecem em cada uma delas. Então a gente convidou uma pessoa para que fale da etnia, conte um pouquinho da história da chegada dos povos aqui na nossa região, e na sequência vem o prato. Então sempre tem 1 ou 2 pessoas, né, de um grupo de pessoas que vai. Uma fala sobre a história e a outra conta a história do prato. É interessante essa tua colocação, Sandra. Por isso a gente também despertou a vontade de criar um projeto de culinária, porque todas as etnias, sem exceção, elas se agregavam numa comunidade. A gente vê aqui na região onde nós temos alemães e alemães, a comunidade tal é polonesa, a outra é italiana. Claro que depois, com o passar do tempo, houve uma mescla e uma mistura. Mas no princípio se colonizava com uma etnia. Então eles se reuniam no final de semana,
né, por volta de uma mesa ou num espaço, para conversar, né, a língua da origem da onde eles vieram e também para praticar ou para exercitar a culinária, porque sempre que o que aproxima uma família é a mesa, né? A gente se reúne com a família normalmente ao redor da comida, é o momento em que a gente está em família, de fato. Então os amigos no final de semana iam lá, alguns por questões religiosas, iam para a igreja, normalmente ao lado da igreja tinha um salão, né? E ali eles faziam comidas típicas daquela etnia. Então isso foi muito interessante, assim como também a gente mostra nesse projeto a origem do garfo, né? Porque no começo se comia com as mãos, primeiro com a mão. O senegalês, por exemplo, é uma das etnias que está no projeto. Eles comem até hoje no Senegal, tipicamente com a mão. Depois os franceses lançaram a elegância, comia-se com a ponta dos dedos. Sim. E aí, na sequência, surgiu o garfo, né? Isso com 3.000 anos de história. Primeiro o garfo era só de 2 pontas, depois veio de 3, e aí então o garfo que nós conhecemos, que é o garfo de 4 pontas. Usou-se muito a colher, né? Aí se tem aquele mito na colonização do Brasil de que se usou muita farinha. Uma das coisas que nós temos no Brasil é a farinha, seja ela de mandioca ou de milho, associada ao feijão ou à feijoada, mas eles comiam muita pasta. Aí fomos ver por que se comia em pasta. Porque, claro, não tinha como ter garfo para todo mundo, não tinha como ter colher para todo mundo. Então eles misturavam nos molhos farinha, aquilo ficava uma bola, uma pasta, e era uma forma que tinha de comer usando as mãos. Então isso tudo está sendo explicado em cada uma das etnias, né, a importância da culinária, porque claro, né, tinha que se comer para trabalhar, né? Então se comia muito com as mãos, assim como a feijoada. Nós vemos os negros participando também, né? O Mene aqui de Erechim fez um trabalho bonito, falando sobre a feijoada, que é típica comida nossa, foi adotada como a comida oficial do país, mas ela tem origem lá na China, dos primeiros fervidos. Depois veio para a França, depois com a vinda dos portugueses, dos espanhóis para a América e das etnias, passou então a ser uma comida típica aqui dos negros, né, no período em que eles participaram muito da economia do nosso país. Então, realmente é um projeto bonito, são 12 episódios. Eu convido os telespectadores da TV Erechim para que assistam lá no canal do YouTube TV Sangue de Gaúcho. Aproveito também para convidar para que se inscrevam, né, e que dêem uma olhadinha nesse projeto, porque ele versa sobre essa história da culinária e que é um assunto realmente muito interessante. E o que essas etnias bebiam? Porque a gente é acostumado a ouvir as pessoas falando que bebem vinho, cerveja ou um suco. Mas o que essas etnias bebem junto com a comida, cada uma separado? Bom, os poloneses, por exemplo, gostam da vodka, né? Da vodka. Já os brasileiros, os negros, né? Os afrodescendentes, também a cachaça, a aguardente. E a gente faz um brinde nisso. Sim. Não é para estimular o álcool, não. Sim, sim. Que era uma faz bebida parte da que cultura fazia parte. deles. Eles usam para a parte digestiva. O álcool ajuda a fazer digestão. Já os alemães tomam o chopp, né? Os árabes, por exemplo, servem um café no final. Então nós tivemos, cada uma das etnias tem a sua bebida típica. Os venezuelanos, que também são as novas etnias, né? E nós convidamos os venezuelanos, eles tomam um suco de mamão, que é típico da Venezuela. Então cada um tem, como tem o rum, que é venezuelano, como tem outras bebidas. Mas cada uma das etnias tem uma bebida própria. E claro, o básico é água, né? Não tinha assim, a bebida era uma ocasião festiva. Num caso muito especial, né, se tomava uma bebida diferente. Se não, a base era a água mesmo. Nós temos um hábito aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, Paraná, de no domingo comer um churrasco. Já é uma tradição e vários povos, várias etnias também comem esse churrasco. Existe alguma específica que valoriza o prato típico delas no domingo? Olha, sempre se faz um prato típico da origem de cada etnia, tá? Não é o mesmo prato. O gaúcho é porque nós temos o churrasco, digamos assim, como prato principal, entre aspas, né? Mas temos o arroz de carreteiro, como temos tantas outras comidas. As etnias procuram fazer pratos variados. Por exemplo, o italiano um dia faz a polenta com fortaia, né? E com
um outro prato, costelinha de porco e tal, ou uma galinha no molho. No outro dia eles fazem uma massa acompanhada de um outro prato. No outro dia é uma carne assada no forno com outro prato. Então cada uma das etnias procura diversificar, né, os seus pratos, mas mantendo a origem. O gaúcho, uma peculiaridade, Sandra. A comida gaúcha, ela é feita por homens, a maioria delas. O churrasco, desde o abate do boi, não que a mulher não participasse, Sim. mas a proporcionalidade da participação da mulher na culinária gaúcha é bastante pequena. Por quê? Porque desde o abate do boi até a confecção do churrasco é feita por homens. O arroz de carreteiro, desde o preparo do charque até o prato de charque de arroz de carreteiro, eram feitos por homens. Já o senegalês, né, que é o africano, e nós tivemos a senegalesa participando, por ser de origem lá da África, e eles têm assim uma tradição de que quem faz a comida são as mulheres. O homem não prepara a comida. Então a gente vê que há um choque de culturas, de identidades, né? Sim. Então, no Senegal, as mulheres fazem comida, inclusive na hora de comer. Se for uma que tem visita de amigos, os homens sentam separados das mulheres para comer. Só come os homens e as mulheres juntos quando você está em família. Então, são detalhes que a culinária desperta o interesse de conhecer um pouquinho dessas etnias. E nós, quando pensamos no projeto, queríamos exatamente mostrar isso, né? Por que gaúcho você fala no Rio Grande do Sul só sobre o homem, o estereotipo homem do sexo masculino? Podem ver que nós não temos assim, as mulheres gaúchas fizeram tal coisa. Sim. Elas participam no contexto geral, sim. Todas as danças, por exemplo, do Rio Grande do Sul, têm a participação da mulher, com raríssimas exceções, que é o caso da chula, que é o caso da dança dos facões, que é danças exclusivamente feita por homens. Mas na culinária e na história do gaúcho, sim, nós temos o surgimento do ser gaúcho lá com a fundação da colônia de Sacramento, né, em torno do final do século XV, começo do século XVI, que era a mistura do europeu com o índio, né? A gente conta essa história no nosso projeto. E aí surgiu que o homem se desgarrava campo afora e ia trabalhar como diarista, como domador de cavalo. Nós não temos uma mulher que fazia esse tipo de atividade. Claro que a mulher tinha a sua importância e a sua participação por volta da casa grande, na estância, na fazenda. Mas quem ia para o trabalho para fora normalmente era o homem. Então essas são peculiaridades. Já as etnias não. Elas tinham sim a participação da mulher, né, as raças que vieram depois de europeus e de africanos. Então a mulher tinha sim a sua participação muito importante. Todo esse material está disponível no YouTube, pode ser assistido em qualquer momento? Está disponível no YouTube, em toda a nossa rede social. É importante, muito importante que você, né, dê essa oportunidade. E eu, inclusive, Sandra, se tu permitires, sim, eu vou aqui falar um pouquinho também das empresas que foram as patrocinadoras. Porque o projeto, ele é do Procultura RS, né, e ele contou com algumas empresas que são as que apoiam, sim, que dão a lei de incentivo à cultura, é um trabalho com imposto de renda. Então eu tenho participação da Rei Verde, Ervateira, temos a Cavalete Cadeiras S.A., temos a Caçul Distribuidora, temos a GPR Nutrição Animal, a Brastelha e a Bigolar Máquinas. Certo. Essas são as empresas que estão dando apoio no projeto Procultura RS do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e que nós somos obrigados, sempre que falarmos do projeto, comentar sobre as empresas que estão dando este apoio. Então, foi um projeto bastante grande, bastante trabalhoso, envolve só na equipe de filmagem em torno de 10 pessoas, fora as etnias. Cada etnia, né, tem uma participação, a gente repassa um valor, inclusive, para a etnia, para que eles possam fazer o prato e participar e contar a sua história. Então, é muito bonito o projeto, já estamos trabalhando um próximo projeto. Eu ia te perguntar qual será o próximo. Vem logo aí, vamos falar um pouquinho sobre a história missioneira. O projeto envolve o coração missioneiro, a história dos povos, dos 7 povos das missões, que já estamos indo trabalhar em cima disso e logo, logo viremos com esse trabalho. Temos uma estrutura, inclusive, com um motorhome, um ônibus, que a gente viaja, né, com a equipe de gravação, sim, e vai em loco lá nesta região agora das missões para fazer um trabalho. Eu fiz o projeto sobre as balsas do Rio Uruguai,
os balseiros que também tivemos aqui. Que ainda é muito comentado, Marco. Bastante às vezes a comentado. gente viaja aí pelo Rio Grande do Sul, sempre encontra alguém que tem uma referência com esse teu projeto e acaba assistindo. Esse projeto, eu acho que foi um dos que mais teve engajamento aí de todos que você já realizou até agora, porque resgatou uma história e trouxe lembranças lindíssimas. Olha, Sandra, é uma história que é muito importante para a região do Alto Uruguai. Verdade. Não só do Rio Grande do Sul, como do meio oeste catarinense. Concórdia, Chapecó, essa região toda é envolvida com as balsas do Rio Uruguai. Balsas de madeira, que desciam o rio, né, por gravidade em épocas de cheia. Esse projeto foi um sucesso absoluto. Nós viajamos por toda a costa do Rio Uruguai, também está no nosso canal TV Sangue de Gaúcho. Convido a você que dê uma olhadinha nos vídeos, são mais de 650 vídeos que nós temos. Nós temos, olha, em horas, eu nem sei quantas horas temos no canal. Mas foi feito um trabalho muito bonito e em cima deste projeto é que nós fomos para o projeto da culinária, porque as balsas também trabalhavam. Uma coisa leva a outra. Leva a outra, puxar. Nós começamos primeiro com histórias do Sul contadas em prosa e versos, que contou um pouquinho da história de Erechim. Contamos por que Erechim foi planejado, a história da ferrovia, a erva mate. Tivemos um projeto falando sobre isso. Em cima disso veio os balseiros do Rio Uruguai, porque contamos também a história das balsas. Aí fizemos um projeto específico só sobre as balsas. Neste projeto das balsas, nós fomos para a região das Missões. Conhecemos a região missioneira, Porto Xavier, Porto Lucena, Porto Vera Cruz, São Borja, que era onde as balsas chegavam. Lá a gente conheceu um pouquinho mais a história das missões e agora estamos preparando, né, um pouquinho para contar a história das missões, o porquê que a região missioneira é tão rica culturalmente, o que se fazia nas reduções jesuíticas. Claro que já está escrito muita coisa, mas vamos trazer para um documentário, né, um filme de 1 hora, contando um pouquinho da musicalidade, dos instrumentos musicais, da harpa, dos instrumentos de corda, por que os jesuítas trouxeram e traziam as índias que eram viúvas para junto das reduções, porque era muita guerra, morria o pai da casa, então os jesuítas tinham uma casa de passagem, onde eles acolhiam as índias com os seus filhos. Isso é muito bonito na história missioneira, a inclusão deste povo, né, que era o povo que vivia solto, mas que foi ensinado a rezar, a cantar, a dançar. Então tudo isso nós vamos tentar resgatar e mostrar, né, agora em 2023 e 2024, num projeto com uma história bonita. Então estamos trabalhando, sempre trabalhando. Se pensa de alguma forma em distribuir isso para as escolas, para que as crianças conheçam toda essa diversidade cultural do nosso Brasil? Todo o projeto cultural, a contrapartida é levar às escolas as palestras, assim como nós fizemos com os balseiros, nós vamos fazer com todos os projetos. O de culinária não, porque o de culinária não tem como ir lá fazer comida. Mas a gente tem isso tudo disponível na rede social, que tanto é que nós usamos o canal do YouTube, TV Sangue de Gaúcho, que aí qualquer escola pode acessar, pode baixar e pode usar isso para poder fazer um trabalho com as crianças. Esse projeto missioneiro vai ser feito em toda a região das missões e nós vamos levar às escolas as palestras, mostrando e levando a musicalidade para dentro da escola, para aproximar a história da região missioneira com as crianças, que muitas vezes, mesmo sendo das missões, não conhecem a história missioneira. Assim como nós temos as balsas do Rio Uruguai, que muita gente é daqui da região do Alto Uruguai, já ouviu falar sobre as balsas, mas as crianças não conhecem essa história. Então a gente leva assim para as escolas e eu estou à disposição. É só as pessoas nos contatarem que nós vamos lá, né, na escola, o dia que precisar, estamos à disposição gratuitamente para fazer esse trabalho. A gente sempre se referiu a você como tradicionalista, agora eu acho que ficou muito pequeno dizer só tradicionalista, podemos dizer que é um historiador do Rio Grande do Sul. Eu passei a ser um produtor cultural, produzo cultura. Isso Quer dizer, aí. a gente, minha formação acadêmica é Direito, né, que tem muita história na Faculdade de Direito, mas eu, por estar sempre voltado à cultura e à história, não sou um historiador, eu sou um contador de história. Olha ali. E como produtor cultural, que eu tive que então trabalhar para isso, eu passei a contar essa história de uma forma diferente, aproximando da comunidade via internet, via programa de TV, né? Então é uma forma que nós conseguimos
levar até as casas das pessoas um trabalho que muitas vezes não fica restrito à escola. Porque se você tiver hoje a Smart TV ou o celular, eu estava com ele aqui olhando tudo, agora, né? falei, tem tudo. Tem tudo. Então é uma forma de produzir cultura para que possa ter acesso de uma forma gratuita e fácil hoje pelos meios de comunicação. Obrigada por estar aqui hoje falando desse projeto lindíssimo e que está acessível para todas as pessoas em qualquer momento, em qualquer canto aí do país. E vale a pena conferir, conhecer um pouquinho dessa cultura toda, porque quem ganha é a gente, né? A gente fica sábio de cultura. Eu que agradeço, Sandra, sempre o teu carinho aqui da TV Erechim, para poder ajudar, e não só nos meus projetos, eu sei que todos que fazem projetos estão de sempre às portas abertas da TV, dizer que a gente fica muito feliz em poder estar fazendo esse trabalho, porque num país onde nós estamos com dificuldade de se trabalhar a cultura, com dificuldade de conhecimento, esse projeto vem exatamente para poder mostrar um pouquinho da história. A história é nossa, porque ela não vai morrer nunca. Vem a diversidade, vem as coisas novas, mas não podemos esquecer do passado. Obrigado pela oportunidade e eu estou à disposição, sempre que solicitado, às prefeituras, aos municípios, às escolas, de levar isso para o conhecimento, quem sabe aí, do maior número de pessoas possíveis, para que nós não deixemos as histórias, principalmente dos receitas da nossa história, morrer, porque a culinária é muito bonita e muito rica. E por que não, né, falar um pouquinho de comida?